Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 funções, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG1-318-37-300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e do que busca uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que fazemos para todos nós, para todos vocês, perdão. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @IG1-318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizações durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da igreja AIG 1-318-37-300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que é aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora de introdução. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no coração de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora, vamos fazer uma oração para apresentar as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para que venha abençoar. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento
e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração agora para dar início aos sorteios. 2 rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiveres junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio dos números dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje, rebanho de número ímpar, 9 e de número 10 par. Escolha um número para fazer parte deste rebanho, para a honra e glória do nosso Senhor, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, vamos sortear agora o capítulo. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João contém 24 versículos, que diz assim: o Senhor Deus é Pai e é santo, seus filhos são também santos. Do 1º ao 4º versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos do Senhor Deus. E de fato somos filhos do Senhor Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 8 do livro de Zacarias. Capítulo 8 do livro de Zacarias contém 23 versículos. Sião restaurada, do 1º ao 4º versículo. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arimo, por causa da sua muita idade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. A misericórdia do Senhor, do 12º ao 15º versículos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rogai a vosso coração e não a vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quando sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após a si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Segunda Coríntios, 13 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios contém 24 versículos, que diz assim: a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia, do 1º ao 4º versículo. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça do Senhor Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas, de tribulações, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de
participar e dar assistência aos santos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par. Vamos ao livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos, que diz assim: o cerco é tomada de Nenive, do 1º ao 4º versículo. O destruidor sobe contra ti, ó Nenive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlatas, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecendo tochas, corre como um relâmpago. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vou sortear agora uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 19. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 19. O Senhor Jesus o Cristo afirmou uma classe que é daqueles que creem nele. E são esses, os que creem, que têm todas as promessas. Você é um que crê ou você é um que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Muita gratidão pela presença de todos. Vamos fazer mais uma oração. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas, para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todos os espíritos de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não deixe de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vou pedir aqui da oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Números, 36 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 18 do livro de Números. Capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Números contém 32 versículos. Diz assim: os deveres e direitos dos sacerdotes, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente aos vossos sacerdócio, ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiveste perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios dos santuários nem do altar, para que não morram nem eles nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. Livro de Judas, um capítulo. O livro de Judas contém 23 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações, do 17º ao 20º. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, as quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos a vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 4 do livro de Tiago. Contém 17 versículos. A origem das contendas, do 1º ao 4º versículo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podes obter. Viveis a luta e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga do Senhor Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. O livro é Sofonias, 3 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Ameaças contra Judá e Jerusalém, do 1º ao 4º versículos. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas sobre os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 3 ímpar e de número 4 par. O sorteio do livro. Livro de João, 21 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 17 do livro de João. Capítulo 17 do livro de João contém 26 versículos. Oração sacerdotal do Senhor Jesus, o Cristo. Tendo o Senhor Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é estar que te conheçam a ti, o único Senhor Deus verdadeiro, e o Senhor Jesus o Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifico na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora novamente sortear mais uma oferta. Uma das mais de 40 ofertas que os nossos canais e igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Oferta de número 12. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 12. Em nossa oferta de número 12, a primeira com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, são no mínimo 12, muita ou muito frutos para que você tenha vida com abundância. Examine João 10, de 10 a 14, com foco no versículo 10. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira, e anular os livros da Bíblia Sagrada que são da base da mensagem, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E examine essa mensagem com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. O vídeo completo está disponível em nossos canais. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte desse sorteio no final da nossa live, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Malaquias, capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu precursor, do 1º ao 4º versículo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, nem servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é 10 do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias contém 15 versículos. Israel semeou malícia e cegará destruição. Do 1º ao 4º versículos. Israel é vide luxuriante que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim se multiplicou os altares, quanto a melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo das colunas. Agora, pois dirão eles, não temos reis, porque não tememos ao Senhor, e o rei que fará por nós. Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 16 do livro de Josué. Capítulo 16 do livro de Josué contém 10 versículos. A herança de Efraim, do 1º ao 4º versículo. O território que em sorte caiu aos filhos de Josué, começando do Jordão, nas alturas de Jericó e na banda oriental das águas de Jericó. Vai ao deserto, que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passar ao limite dos Arquitas,
até Atorote, e desde rumo ao ocidente, ao limite de Jafreti, até o limite de Bet-Oron, de baixo e até Gesser, terminando no mar. Assim alcançarão a sua herança os filhos de Josué, Manassés e Efraim. Glória ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 6 do livro de Levítico. Capítulo 6 do livro de Levítico contém 30 versículos. O sacrifício pelos pecados voluntários, do 1º ao 4º versículo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensas contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado da extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa contra de todos os que os homens costumam pecar. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou ao que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 42 do livro de Ezequiel. Capítulo 42 contém 20 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Depois disso, me fez sair para o átrio exterior para o norte e me levou às celas que estavam para o norte, aposta aos edifícios na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia passeio de 10 côvados de largura, da banda de dentro, e 100 de comprimento, e as suas estradas eram para o lado do norte. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Escritura Sagrada. Mentalizem o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual
@AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a vocês mais uma vez que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para que o Espírito do Senhor, para que você sinta a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Gratidão, vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 8 do livro de 1 Coríntios contém 13 versículos. Acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, do 1º ao 4º versículo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todas somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E se alguém julgar saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama o Senhor Deus, esse conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez de semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados, do 3º ao 6º versículo. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornei coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 35 do livro de Êxodo.
capítulo 35 do livro de Êxodo, contém 35 versículos, que diz assim: Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, do 4º ao 7º versículo. Disse mais a Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente a trazer por oferta ao Senhor ouro, prata ou bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa estar falando ao seu coração no final desta live. O livro é de Provérbios, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 2 do livro de Provérbios. Capítulo 2 do livro de Provérbios contém 22 versículos. A excelência da sabedoria, do 1º ao 4º versículo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos e promessas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos. A educação de Daniel e de seus companheiros, do 1º ao 4º versículo. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutros em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2.
Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Números, capítulo 18. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de João, capítulo 17. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 10. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Josué, capítulo 16. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 6. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 42. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 35. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para nossas finalizações desta nossa live. Muita atenção aos benefícios, nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número de 1 a 20 para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja, @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG, que é a nossa igreja, @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos na madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E também, lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você
quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso com o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. O meu muitíssimo obrigado a todos que estiveram presentes nessa live e aguardo vocês na próxima.